Paz seja com todos, que todos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tenho uma palavra de Deus para transmitir ao seu coração e essa palavra tem alguns benefícios da parte de Deus para a sua vida. Mas antes de eu trazer a palavra de Deus e mostrar-vos esses benefícios que ela tem, eu peço que você que ainda não me segue, comece a me seguir e compartilha esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas. Essa mensagem, ela é da palavra de Deus e tem um efeito extraordinário na vida das pessoas que realmente a ouvem e a colocam em prática. Amém? Ativa o sininho das notificações também, deixe aqui um comentário, estarei respondendo os comentários aqui e vamos então embora para o vídeo. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que está registrado em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 18, que diz assim: vocês devem ter a consciência de que o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil, passado a vocês por seus pais, não constitui em algo perecível como prata e ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como é de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então, o tema dessa mensagem aqui é virtudes que existem no sangue de Jesus. E essas virtudes, elas estão disponíveis para nós hoje. Essas virtudes estão disponíveis para a igreja, estão disponíveis para o mundo, estão disponíveis para toda e qualquer pessoa que quiser ter um relacionamento com Deus. Sabemos que Jesus, ele tirou o véu que fazia a separação das nações, impedindo as nações de se aproximar de Deus. Ele rasga este véu, então toda e qualquer pessoa hoje tem a capacidade de se apresentar diante de Deus e ter acesso a Deus. Então a primeira virtude que eu quero trazer aqui rapidamente nesta mensagem é que o sangue de Jesus, ele tem poder de nos redimir. O que significa redimir? Bem, redimir significa comprar de volta. Então veja que Jesus, ao pagar este preço, ao derramar o sangue vertido lá na cruz do Calvário, ele está comprando-nos de volta para Deus. Então esta é a primeira virtude que existe no sangue de Jesus. Jesus então ele paga este preço do resgate. E agora nós, uma vez comprado pelo sangue de Jesus, nós fazemos parte da família de Deus, nós somos propriedade de Deus, nós somos de Deus por causa deste alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então veja que Gálatas capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. A lei trazia uma penalidade muito severa sobre as pessoas, principalmente as pessoas que eram transgressores da lei, pessoas que pecavam contra a lei de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele nos redimiu da maldição da lei por meio do sangue derramado na cruz do Calvário. Nós fomos livres da maldição da lei por causa da morte de Jesus, por causa do derramamento do sangue de Jesus. Em Gálatas, Paulo está falando para eles, dizendo: olha, o sangue de Jesus nos redimiu da maldição da lei. Em segundo lugar, a Bíblia também diz em Romanos, no capítulo 8, e versículo 15, que Cristo nos redimiu da escravidão do pecado. Veja, todos nós éramos escravos do pecado, estávamos dominados pelo pecado, mas por causa do sangue de Jesus, esta virtude que tem no sangue de Jesus, Paulo diz à igreja de Roma o seguinte: olha, ele nos redimiu da escravidão
do pecado. O pecado, meus irmãos, tinha uma força, um poder muito avassalador de deixar a pessoa escrava para o resto da vida, entrando debaixo da ira de Deus e do julgamento de Deus. Mas a morte de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário, fez com que Deus então agora nos libertasse, nos redimisse da escravidão. Somos livres por causa da virtude do sangue de Jesus. Todos que entendem a revelação de Deus, todos que entendem o ministério poderoso de Jesus e aceitam este ministério, aceitam a sua morte, aceitam a sua ressurreição, essas pessoas têm condições hoje totais de serem libertas dessa escravidão do pecado. A Bíblia diz que nós pecamos sim, mas não estamos mais sujeitos, escravos, dominados pela força do pecado. Em terceiro lugar, em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 18, a Bíblia diz que o sangue de Jesus também nos redimiu do temor da morte. Glória a Deus, até isto o sangue de Jesus teve poder de fazer. Ele nos redimiu do temor da morte. Hoje nós não temos mais medo da morte, hoje nós não temos mais pavor da morte. Por quê? Porque uma vez em Cristo Jesus, uma vez andando segundo a vontade de Deus, uma vez redimidos da maldição da lei, sendo livre da escravidão do pecado, a morte não terá mais êxito contra as nossas vidas. Todos nós que estamos em Deus, estamos em Cristo, quando partimos desse mundo, nós vamos para a presença de Deus para ficar eternamente na presença do Senhor. Não há mais motivos para temermos a morte. As pessoas temem a morte porque existe uma condenação eterna, existe uma punição eterna, e a nossa alma, ela sabe disso, e é por isso que as pessoas ficam perturbadas na presença do espírito da morte. É por isso que as pessoas ficam incomodadas quando o assunto é a morte. Por quê? Porque lá no seu subconsciente, a sua alma sabe para onde está indo, a sua alma sente este pavor, porque isso é um fator que mostra que a pessoa ainda não foi liberta e salva por Cristo. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 8 que existe ali um assunto muito sério. A Bíblia diz que uma mulher, ela foi apanhada em ato de adultério, e agora os religiosos trazem ela para Jesus. E qual é o intuito deles trazer? O intuito era achar alguma falha em Cristo para também o desconsiderar e o condenar. Mas a Bíblia diz que o fato é que esta mulher foi trazida para ele. E o que Jesus fez? Jesus condenou esta mulher? Não. Jesus não a condenou. Jesus não a apedrejou. Jesus não a descartou. A Bíblia diz que Jesus simplesmente fez com que os acusadores, aqueles que queriam realmente o mal de Jesus e o mal dessa mulher, ele faz com que essas pessoas se afastem. Ele dá uma palavra de vida para essa mulher. Ele diz: olha, os teus acusadores não te condenaram, eu também não te condeno. Qual é a palavra de vida? A palavra de vida é: vai e não peques mais. Jesus deu uma palavra para ela, e a palavra de Jesus tem um efeito poderoso de nos fazer decidir não mais pecar. Então isto é uma virtude que existe em Cristo, uma virtude que existe na palavra de Deus. Em segundo lugar, aqui fechando esse bojo, nós sabemos que a virtude do sangue de Jesus também tem de expiar. Existe a expiação. E o que isso significa? Expiar significa sacrifício perfeito. E nós sabemos que os sacrifícios feitos pelos judeus, sacrificando animais, o sangue de touros e bodes, não tem capacidade de tornar alguém justo, alguém puro, alguém santo, alguém justificado na presença de Deus. A Bíblia diz que ficava somente coberto, mas não solucionava o problema. Mas o sangue de Jesus
Este sim é um sacrifício perfeito. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 9 e versículo 22 que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. O sangue dos animais não fazia remissão, somente cobria, mas o sangue poderoso derramado na cruz, o sangue de Jesus, sim, este nos redimiu do pecado. O sangue de Jesus foi e é o maior perfeito sacrifício na presença de Deus. A Bíblia diz que se não haveria expiação de pecados, todos nós hoje estávamos destinados à ira de Deus. Mas o sangue de Jesus, este sangue perfeito, de um homem perfeito, de um homem sagrado, um homem santo, o Filho primogênito de Deus, teve o poder então de nos redimir do pecado, o sacrifício perfeito. Escute, em terceiro, a virtude do sangue de Jesus também tem algo muito poderoso, e este é um benefício que está disponível para todos que creem. Que benefício é esse? É o benefício de purificar. Somente o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar do pecado. O que significa purificar? A palavra purificar significa tornar limpo, deixar puro, e somente o sangue de Jesus tem poder. Não é nós com a nossa inteligência, não é sangue de animais, não é erva, não é flores, não é pombos, não, é o sangue poderoso de Jesus. Somente este sangue de Jesus pode nos tornar limpo, purificar nossa alma, purificar o nosso espírito, nos deixar limpo na presença de Deus. É por isso que é muito importante ensinarmos corretamente a palavra de Deus. A Bíblia mostra este benefício, esta virtude que existe no sangue poderoso de Jesus. Olha que coisa tremenda. Não importa se os nossos pecados são como a escarlate, ou seja, totalmente vermelhos, totalmente impuros. A Bíblia diz que não importa. Livro do profeta Isaías, capítulo 1 e versículo 18. A Bíblia diz que não importa se os nossos pecados são da cor escarlate, mas o sangue poderoso de Jesus nos purifica de todo pecado e nos torna limpos na presença de Deus. Quando somos lavados neste sangue, somos libertos do pecado. Como somos lavados neste sangue, nos tornamos limpos na presença de Deus. Deus não olha mais para nós como pessoas sujas, como pessoas impuras, como pessoas que não têm condições de se aproximar dele, não. Quando Deus nos olha sendo purificados, lavados, limpos pelo sangue de Jesus, ele nos vê pessoas limpas, puras, purificadas, pessoas que têm condições de ter uma plena comunhão com ele. Glória a Deus. Em quarto lugar, a virtude também existe. Sabe para quê? Sabe para que existe a virtude do sangue de Jesus? Este sangue também nos preserva, nos protege dos nossos inimigos espirituais. O sangue de Jesus é tão poderoso que os espíritos imundos, os espíritos de impureza, não conseguem se aproximar de nós quando nós somos cobertos pelo sangue poderoso de Jesus. Eles tremem ao ouvir a palavra, o sangue de Jesus. Quantas pessoas deram testemunho, eu mesmo sou testemunha disso, que quantos espíritos imundos tentavam se aproximar ou nos atacar, ou quando nós íamos fazer orações por pessoas, quando nós tocávamos no sangue de Jesus, eles saíam, eles ficavam atônitos. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem o poder de nos preservar e nos proteger contra os espíritos de impureza. A Bíblia também diz que este sangue, ele tem poder também de curar as enfermidades. Isaías capítulo 59, a Bíblia diz que pelas suas
pisaduras fomos sarados. Existem enfermidades espirituais, existem chagas espirituais, e essas chagas e essas enfermidades só podem ser curadas por intermédio do sangue poderoso de Cristo Jesus, aleluia. Este sangue tem poder de nos purificar de toda enfermidade, de nos purificar de toda lepra espiritual. Por isso é necessário a igreja entender este mistério, é necessário o crente, o cristão entender esta verdade de Deus e usufruir desses benefícios que existem no sangue poderoso de Jesus. O próprio diabo tem medo do sangue de Jesus, porque a sua derrota está no sangue de Cristo. Quando Cristo derramou seu sangue no Calvário e ele fez uma obra perfeita, ele disse: está consumado. E quando ele consumiu esta obra, o Pai aceitou o sacrifício. E o que aconteceu? Deus então o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a vitória sobre Satanás, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre todas as hostes espirituais da maldade. Então veja, até ele tem medo do sangue poderoso de Jesus Cristo, e tem poder de curar enfermidades espirituais. Se você está enfermo espiritualmente, com alguma chaga, com alguma lepra, com algum problema espiritual, clame pelo sangue de Jesus e coloque a sua vida no altar de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te purificar desta lepra do pecado. Existe também esta virtude do sangue de Jesus de nos preservar da morte. Nós vemos isso no livro de Deuteronômio capítulo 3, quando Israel sai da terra do Egito, a Bíblia Sagrada diz que Deus dá instruções para Moisés pegar um cordeiro de 1 ano, isso para toda a geração que estava ali de Israel. O que era para fazer? É para matar este animal, pegar este sangue deste animal e ungir os umbrais das portas dos filhos de Israel. A Bíblia diz que Deus falou que ele passaria pela terra do Egito, mas nós vemos que quem passou de fato na terra do Egito foi a morte. O anjo da morte passou na terra do Egito. A Bíblia diz que todo primogênito de seres humanos e de animais morreram pela presença do anjo da morte, mas todos que tinham o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passava, olhava, não entrava naquela casa. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus é exatamente esta figura que foi feita lá com o povo de Israel no passado. O sangue de Jesus tem poder de nos preservar da morte. Aleluia! Quantas vezes a morte tenta se aproximar e não é o tempo permitido por Deus, e o que acontece? Deus então mostra, entre aspas, de forma espiritual, que nós temos a marca de Jesus em nossa vida, que nós temos a marca do sangue de Jesus em nossa vida, aleluia! E o anjo da morte não pode tocar na nossa vida, não pode tocar na nossa família, não pode tocar dos nossos familiares, por causa do sangue poderoso de Jesus Cristo. Em quinto, vemos também que a virtude do sangue de Jesus é uma virtude de intercessão. A palavra intercessão significa interceder, e nós vemos isso, nós vemos também lá no livro da lei, vemos em Gênesis, que o sangue de Abel clamava, isso Deus falando de uma forma figurada, nós entendemos isso, mas em Hebreus capítulo 12, versículo 24, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que o de Abel, ou seja, a intercessão feita pelo sangue de Jesus é muito mais profunda, é muito mais poderosa. O sangue de Abel apelou e prevaleceu, o seu grito era de vingança, mas o de Jesus, escute, o sangue de Jesus apela e prevalece, e seu grito é: Pai, perdoa-lhes. Escute, o sangue de Abel estava clamando por justiça, clamando por vingança, mas o sangue de Jesus é clamando, dizendo: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então o sangue de Jesus, ele prevalece além do sangue de Abel. E vemos também que as feridas de Jesus são as muitas bocas
para apelar a Deus a favor dos pecadores. Onde é que está escrito isso? Em Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Nós entendemos que isto é muito visível dentro da palavra de Deus. Deus, por intermédio de Jesus, antes de nós mesmos nascermos, conhecermos a Deus, conhecermos a sua palavra, nós vemos que essa intercessão já havia sendo feita lá por Cristo. Essa intercessão já havia sido pré-ordenada por Deus antes da fundação do mundo. Quando Jesus veio e derrama seu sangue, este sangue nos alcança, este sangue fala para Deus, aleluia, que Deus deveria de nos perdoar, porque nós estaríamos também incluídos na presença de Jesus Cristo. E eu quero encerrar aqui em sexto lugar dizendo que a virtude do sangue de Jesus faz algo que nenhum mortal pode fazer, faz algo que nenhuma igreja pode fazer, faz algo que nenhum líder, pastor, sacerdote, seja quem for, é capaz de fazer. Somente o sangue de Jesus tem o poder de aproximar uma pessoa de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que o sangue de Jesus nos dá confiança junto a Deus, para chegarmos na presença de Deus, termos relacionamento com Deus. Só podemos ter acesso a Deus mediante o sangue de Jesus, e isto não é igreja, não é placa, não é ministério, não é líder, não é pastor, não é presbítero, não é diácono, não é apóstolo, é somente o sangue de Jesus é que tem poder de fazer com que a pessoa se aproxime de Deus. Então veja, receba esses benefícios que existem no sangue de Jesus para a tua vida. Quem sabe você está afastado da presença de Deus, quem sabe você nunca sequer teve um relacionamento com Deus. Por quê? Porque existem muitas barreiras na sua mente. Quem sabe você pensa, bem, o que eu cometi Deus não vai me perdoar, ou você pensa, eu não vou me aproximar de Deus porque eu estou no pecado, eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou me drogando, eu estou me prostituindo. Escute uma coisa, tire esses pensamentos de barreira do teu coração, se aproxime de Deus mediante o sacrifício de Jesus, e não por aquilo que você pode fazer. Não, quando nós nos aproximamos de Deus, por intermédio do sangue de Jesus, entramos então dentro de um processo divino, e é no processo divino que Deus vai começar a te limpar, começar a te purificar, começar a te libertar das coisas que prendem então a tua alma. Aleluia. Então venha para a presença de Deus. Não importa como você está, não importa as acusações da sociedade, não importa o que as pessoas do teu bairro falam de ti, não importa o que a tua família fala de ti, dizendo que tu não presta, que não tem mais jeito. Não esquece isso. Tampa os ouvidos para esse tipo de argumento e venha para a presença de Deus. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem coisas maiores para você. Não importa se você é mendigo, dorme na rua, não importa. Jesus tem algo extraordinário para você. Somente basta você abrir o seu coração, aceitar o sacrifício de Jesus na tua vida, e eu te garanto que Deus vai mudar a tua história. E você será uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser na face da terra. Receberá de Deus a nova natureza, e então Deus será glorificado na sua vida. E as pessoas olharão, verão a glória de Deus sobre você. E as pessoas que não acreditavam que você era capaz de mudar, essas pessoas vão glorificar a Deus pela mudança na sua vida. Amém? Esta era a palavra de Deus que eu tinha aqui para transmitir ao teu coração. Esta é a revelação de Deus hoje para você. Aceite a palavra de Jesus. Entenda que o sangue de Jesus tem esses benefícios para você. Esses benefícios são gratuitos. Ele já fez isso. Somente entenda e aceite a palavra. Aceite a revelação. Aceite o que o Espírito de Deus tem para ti. Eu te garanto que você receberá esses benefícios da parte de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.
Escute essa palavra de Deus com a tua família. Escute com alguém que está parado, desviado. Faça a pessoa escutar esta mensagem, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai fazer uma obra linda e gloriosa na vida desta pessoa. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E você que ainda não segue, comece a seguir. Escute a palavra e compartilha. Pessoas precisam ouvir esta palavra de Deus. Amém? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.